Vamos lá, Motora, cola com a gente, tá aí Paulo Motorim, o Demori disse que você é o jornalista do ano. Não, eu não vejo Ele é mesmo. Ninguém que mereça mais do que Paulo Motorim e equipe, porque o que esses caras mudaram a eleição transformou a qualidade do debate público. Então, Motorim, prazer, cara, te ter no canal comigo e Demori aqui. É uma honra te receber, meu irmão. Paulo Motorim com os glúteos muito bem malhados. Ô, louco. Prazerzaço, gente. Valeu, César, pelo convite. Salve, Demori. Já tive a oportunidade de falar com cada um de vocês, desejando sorte aí nesse novo momento e para vocês contarem comigo. Então, legal demais dessa primeira participação nessa nova fase desses dois craques aqui, que eu tenho a honra de dividir a tela. Lindão, deixa eu começar te perguntando, da última vez que você veio aqui no canal, eu te perguntei, a gente falou um pouco de como é que estavam as coisas, tua vida, a loucura que é isso, o Demori já passou por isso com a Vaza também, é um negócio, são coisas muito grandes que servem como divisores de água, porque mexe na forma como a República está organizada. Então isso aí já entrou para a história, do mesmo jeito que o Demori entrou para a história com o trabalho que ele fez durante a Vaza. Só que ali, cara, a última vez, eu vou ter que te perguntar isso, você fala o que você puder, tá, Paulo? Você me disse que, cara, veio uma outra pancada que talvez seja tão grande quanto a primeira, e essa pancada vem na etapa de número 20. Como é que... Cadê a etapa de número 20, meu filho? Tá todo mundo querendo isso aí. Como é que tá isso aí, Motorinho? Cara, pra ser muito sincero contigo, o Demori vai me entender, Deixa eu banir aqui os escolares das nossas crianças. Pinguem, então, gente! Um membro 139! Diferente, porque eu tô viajando com minha filha, tirei uma semaninha, 2, mas sim, tô trabalhando numa reportagem grande sobre Flávio Bolsonaro, que, olhando aqui para a data, deve sair no mês de agosto. Não posso falar muito mais do que isso, porque é um trabalho que envolve outros colegas que estão na labuta nessas últimas 1-2 semanas, enquanto eu estou dando uma descansada aqui. Mas vem sim chumbo grosso por parte do nosso trabalho de reportagem. E também, eu gosto de lembrar, é importante, na verdade, lembrar, no dia 9 de julho, houve uma operação da Polícia Federal contra uma pessoa chamada Thiago Miranda, o publicitário que fez a ponte entre Daniel Vorcaro e a família Bolsonaro para viabilizar os mais de 60 milhões, quase 200 milhões que eles iam papar do Banco Master. E eu disse no dia que a gente ia lembrar daquele 9 de julho por muito tempo. Eu evito fazer tweets, previsões, dar muitas opiniões, que eu acho que isso pode se confundir com o meu trabalho de reportagem. E também fazer previsão sobre a política brasileira está longe de ser a coisa mais correta, afinal, a imprevisibilidade é o que nos guia, né? Mas eu tenho certeza que a partir dessa operação, da apreensão que foi feita dos telefones... Obrigado, Marcos. Marcos está bem consciente aqui das nossas necessidades. Grosso, porque foi mais de 1 ano de mensagens trocadas entre Flávio e Thiago. Será que a questão dos hospitais do Rio de Janeiro, ele tá falando mais do Thiago Miranda, o Motorim, né? O Motorim é um querido amigo, eu tô vendo dele voltar aqui, inclusive. Já deu entrevista pra gente aqui. É o melhor repórter do Brasil, o Demori tá certo. Furo do Intercept, coletivo, né? Foram muitos repórteres envolvidos, não foi o Paulo sozinho. Mas o Paulo é muito talentoso e muito humilde, inclusive. Trabalhou no Brasil de Fato, trabalhou no Poder 360 e tá fazendo história mesmo. É importante a gente entender o que tá acontecendo. Vamos lá, gente. Graças à contribuição do Marcos, tá faltando 137, um membrinho só. Pinguem, contribuam. 600 pessoas aqui nos acompanhando, agradecendo esse público tinindo que nos vê aqui. A gente teve acesso a uma parte desse material e a gente sabe que o Thiago fez a relação com o Flávio, ele esteve em contato com o Eduardo, ele esteve em contato com várias pessoas próximas ao núcleo bolsonarista e a gente não teve acesso a tudo, né? A Vaza Flávio ela tem uma diferença em relação à Vaza Jato, que recebeu, né, gigas e mais gigas, teras. A gente recebeu um material que não é muito maior do que a gente publicou. A gente não está aqui segurando o material, fazendo mistério, tentando fazer tortura psicológica, ainda que o Flávio Bolsonaro tenha se autoincriminado por achar
que a gente tivesse um videozinho ou outra coisa. Eu não estou aqui segurando coisa ou outra. Mas eu boto muita fé, em primeiro lugar, no nosso trabalho jornalístico, em algumas dicas muito importantes que eu recebi, a nossa equipe recebeu depois da publicação da Vaza Flávio, mas que se inserem nesse mesmo contexto, e também no trabalho investigativo da Polícia Federal, que, na minha visão, no dia 9 de julho, nessa apreensão dos aparelhos do Thiago Miranda, teve acesso às galinhas dos ovos de ouro, a quem está buscando a verdade e ao que aconteceu. Por exemplo, qual foi a contrapartida, né, da família Bolsonaro aos mais de 60 milhões do filme? Porque o filme é o dinheiro, é uma doação, mostra que o Vorcaro era um bolsonarista, mas acho que vai muito além de ideologia política, né? Certamente houve algum tipo de atuação. Eu acho que esses celulares e o nosso trabalho está mirando aí, né? Como isso foi pago de volta, qual foi o benefício do Vorcaro ao fazer esse investimento. Então, essa fase 20 tá para vir, mas deve vir lá para agosto e certamente estarei esperando um convite de vocês para falar das próximas investigações da série aqui no canal. Boa. Mas, Calejão, vou devolver aí para vocês, mas eu queria falar um pouco sobre essa fala do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, de ontem, sobre as urnas eletrônicas e a suposta empresa venezuelana. Se vocês me permitirem. Vai, manda. Motora, eu vou te fazer. Vamos fazer o seguinte: no final da fala aqui, eu vou pedir para você mandar para a nossa audiência aqui a maneira como as pessoas podem te mandar informações, tá, Motorim? Porque eu, como jornalista investigativo aposentado e agora influencer e youtuber, eu não vou mais trabalhar. Eu não vou mais trabalhar. Eu vou deixar o Motorim fazer as coisas. Então, no final, a gente fala aqui. Eu vou só fazer o seguinte, Motora, vamos fazer só um gancho rápido para você explicar para as pessoas, antes de ir para esse outro assunto, que é o seguinte. Gente. A Bela Megali publicou hoje uma coisa que a gente da imprensa que está acompanhando já sabe, mas agora as coisas começam a ficar mais públicas, né? O novo Homem-Bomba para a campanha de Flávio Bolsonaro, publicado hoje lá no Jornal o Globo. Nos últimos dias, aliados de primeira hora do Flávio Bolsonaro passaram a acompanhar os movimentos de Thiago Miranda, esse cara que você falou aí, publicitário, né? Chegou ao grupo do Presidenciável o recado de que Miranda tem sinalizado que, se cair, não cairá sozinho e levará autoridades do meio político. Aliados de Flávio temem que o senador seja o destinatário da mensagem do publicitário. Motorinho, antes da gente falar da história do Flávio das urnas, quem é o Thiago Miranda, cara? Quem que é esse cara? Porque a gente fica muito preso aos grandes personagens, né? Então, ele é um personagem menor e importantíssimo. Você tem o João Mansur, você tem o Nelson Tanuri e tal. Beleza. Mas se a gente olhar os casos criminais que a gente acompanha, e muitas vezes que viram nossas reportagens, muitas vezes são as side stories que levam às maiores revelações. Nossa. Olha o caso da tentativa de golpe de Estado. Quem foi o grande personagem? O Mauro Cid, que era o cara que servia cafezinho e fazia anotações para o Bolsonaro. O mordomo geralmente tem muito mais informação, né, Motora? Quem é o Thiago Miranda? Explica para a galera quem que é esse cara. Cara, o Thiago Miranda, ele é um empresário jovem, não vou saber precisar a idade exata, mas algo entre 30 e 40 anos, daqui de Brasília, nascido e criado em Brasília, e ele surge nessa trama do Banco Master, sendo o operador da compra do portal Léo Dias pelo Daniel Vorcaro. Então, ele passa a ser o CEO do portal Léo Dias ao descolar uma verba milionária do Léo Dias, do Vorcaro, para bancar o trabalho do Léo Dias. A partir disso, isso ocorre por volta de 2023. A partir disso, ele se torna um homem de confiança do Daniel Vorcaro. E tem um detalhe picante dessa história, Demore e Calejão, que foi publicado pelo jornalista Mino Pedrosa. O Mino Pedrosa é um jornalista das antigas aqui de Brasília, atuou nas reportagens do Collor, até muito mais. Matéria do Mino Pedrosa, gente, é essa daqui. Eu tô com ela aqui, porque eu não botei o Demore e o Calejão à toa. Não sei se eles vão mostrar, porque eu não assisti a live, porque eu tô ao vivo aqui, né, com vocês. Mas é esse editorial aqui, que fala de um HD externo nesse site Fatos Online. Mino Pedrosa é um dos caras que ajudou a derrubar o Collor, tá? Trabalhava na Istoé. Um HD externo com uma capacidade de 1 terabyte pode explodir
no caso Master, tá? E parece que eles vão fazer uma série de reportagens aí em cima do que o Motorim tá falando que é uma bomba. Vamos lá, meus queridos. Pinguem, contribuições, superchats. Nós somos um canal que depende aqui da nossa audiência. Nós estamos aí com quase 700 pessoas. Já passamos o Portal Metrópolis no horário, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês. Qualquer R$1 faz a diferença. Estamos há 2 horas online com vocês. Vamos lá para a gente poder fechar, meus queridos. De 10 em 10, de 20 em 20, de 5 em 5, a gente fecha essa meta. Lá de trás, é um senhor que se envolveu em algumas polêmicas durante a carreira, mas publicou algumas boas reportagens sobre o caso Master recentemente, inclusive aquela que demonstra que eles estavam indo para cima da Malu Gaspar, falaram do carro da Malu Gaspar, foi ele que publicou. Em uma das reportagens publicadas pelo Mino Pedrosa, ele cita a troca de nudes entre Thiago Miranda e Daniel Vorcaro. Opa! Então, veja bem, o garanhão da Marta Graeff, o garanhão do o Peleleco. O Peleleco, que tinha uma momolada, segundo o jornalista Mino Pedrosa, trocava mensagens bastante íntimas com o Thiago Miranda. Aqui, assim, zero problema. Eu, inclusive, encorajo as pessoas a terem relações com pessoas de qualquer sexo. Exato. Agora, isso demonstra não a orientação sexual de cada um, porque isso diz respeito à vida privada, mas isso demonstra a intimidade, né? Uma intimidade muito grande entre essas duas pessoas. E o que o Thiago Miranda passa a ser depois da compra do Portal Léo Dias? O operador do Daniel Vorcaro. O caixa, basicamente, né? Que são ele que faz a ponte da grana do filme, por exemplo, né? Exatamente. Em dezembro, a partir de novembro, dezembro Peleleco! Exatamente, Bebê Seco. Torna muito próximo, torna o Flávio Bolsonaro um irmãozão do Vorcaro, ao promover uma primeira reunião presencial entre Flávio. Cara, eu tava muito em dúvida, né? Mas pelo visto é isso mesmo. O Daniel Vorcaro era o cara da festa mesmo, né? Era o cara da farra. Vorcaro, mais que o Flávio tá na CCJ, não pode sair. Quem vai é o Mário Frias. Depois a ser quem opera. Obrigado, José Alfredo. Depois fechamos os membros. O Fabiano Zettel para ver qual. Faltam só superchats desses valores. Depois para pressionar o Vorcaro para que os valores sejam efetivamente pagos. Até que, em um determinado momento, a relação de irmãozão do Flávio Bolsonaro e do Vorcaro fica tão forte que o Thiago Miranda dá um passito para trás ali. Ele não precisa tá tão na linha de frente operando esses valores. Mas segue. Ele manda planilha financeira com o fluxo de desembolso desses valores para o Vorcaro. Então, é um cara, assim, muito importante que ele acaba fazendo uma espécie do dirty job. Você sabia viver, não podemos negar. Do Vorcaro. Se alguém aí assistiu esqueci o nome da série, do Frank Underwood, na política americana. House of Cards. House of Cards. Exatamente. O House of Cards. O Frank Underwood tem o seu Doug Stamper, né? Isso, que é o carequinha aquele, né? O faz tudo, né? Isso, esse aí. Exatamente. Eu acho que o Thiago Miranda também era o cara, Motoca, o Thiago Miranda também era o cara que operava aquela construção de imagem anti-Banco Central, né? Que subornou jornalista, que pagou gente. Ele fazia isso também, né? Exatamente. Eu acho que talvez não seja exatamente o Doug Stamper, porque o Doug Stamper faz mais a articulação política. Ele é um operador político. Isso. Ele faz uma coisa mais de imagem, assim, né? Então, a história do filme, a história do Portal Léo Dias, a história dos influenciadores para atacar o BC. Acho que talvez seja num nível de violência ou de trabalho sujo parecido com o Doug Stamper, mas eu diria que ele faz o trabalho sujo nessa parte mais de imagem. O Vorcaro tinha vários Doug Stampers, né? Ele tinha o Fabiano Zettel, que inclusive é quem viabiliza o pagamento do filme, faz várias traquinagens que o levaram à cadeia. Então é esse cara, é um empresário jovem brasiliense que foi muito íntimo do Vorcaro nesse período, construiu a relação com o Flávio Bolsonaro e era uma espécie de assessor de imprensa e outras cositas más do nosso amigo banqueiro aí. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês
para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!